lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Tu me libertaste e me curaste. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Jesus, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Tu me libertaste e me curaste. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, Jesus, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Oh, yeah. Teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Sim, eu sei, o teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Sim, eu sei, o teu amor dura para sempre. Teu amor, o teu amor dura
está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, Jesus. Em todo tempo tu és bom. E a justiça está em ti. Sim, eu sei que o teu amor dura para sempre. Vou declarar que tu és bom, Jesus. Em todo tempo tu és bom. E a justiça está em ti. Sim, eu sei que teu amor é para sempre. Oh, o teu amor, ele dura para sempre. Coloca os teus olhos nele. Teu amor, ele dura para sempre. Nem a morte, nem a vida, ninguém. Teu amor dura para sempre. Ninguém me poderá separar do teu amor, que ele dura para sempre. Teu amor, teu amor dura para sempre. Jesus, teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Se eu sei que teu amor dura para sempre. Ora ele, sim eu sei, sim eu sei que o teu amor dura para sempre em meu coração. Sim eu sei que a tua graça dura para sempre. Oh, eu sei que a tua bondade dura para sempre, Jesus. Sim, eu sei que o teu amor não faltará. Esta manhã eu te dou meu coração. Eu te dou meu coração, Jesus. Meu coração. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o meu louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Está sentado, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja toda a honra, seja a honra. Exaltai Jesus, seja toda a glória a Ele, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Exaltai o nome de Jesus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Que está sentado. Adoramos Jesus esta manhã no trono. Obrigado, Espírito Santo, aleluia. E ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja toda a honra, seja a honra, seja a glória. Aleluia, Deus. Seja o domínio
séculos dos séculos. Exaltai o nome de Jesus com todo o teu ser. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só mais uma vez. Poderoso Deus, Jesus, poderoso Deus, exaltai o nome de Jesus. Poderoso Deus, cantai com os anjos, minha alma anseia por ti. Esta manhã teu coração anseia por ele. Poderoso Deus, tem todo o poder. E poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor Jesus, Pai, nós oramos, Pai, para que hoje o Senhor venha com a sua graça e com a sua misericórdia e com o seu amor sobre o seu povo. Pai, a tua palavra diz, Deus, que o apóstolo Paulo diz: eu estou certo que nem a morte nem a vida. Ele dizia, Pai, em Romanos, que nem a morte nem a vida nem os anjos, Deus, nem nenhuma outra criatura, Pai, nem a angústia, nem a perseguição ou nudez, Deus. Pai, ninguém poderá separar do teu amor, Deus. Ninguém poderá separar do teu amor que foi revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Pai, nesta hora, Deus, que o teu amor seja derramado, Pai, em cada coração, Senhor. Porque esta é a nossa certeza, Deus, de que o teu amor, Pai, ele permanece em nós, Pai. Por isso nós te agradecemos pelo teu amor, Jesus. E nós fixamos os nossos olhos em ti esta manhã, Senhor. Eu estou certo que nem a morte nem a vida, Deus, nem nenhuma outra criatura, Deus, ninguém me poderá separar do amor de Jesus. Obrigado, Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Olá, bom dia, irmãos. Estamos a transmitir o nosso culto através do canal YouTube, domingo, 10 da manhã. Queremos que seja um tempo muito abençoado e que seja muito abençoado com esta reflexão, com este pensamento acerca da nossa vida em Cristo. De que forma é que Jesus perspectiva a nossa vida? O que é que Ele pensa para a nossa vida, a nossa vocação, a nossa decisão e determinação com Ele e para Ele? E o facto é que Jesus, quando chegou e começou o seu ministério, ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. E é importante referir isto porquê? Porque é presumível expectável que o reino dos céus tenha chegado a todos nós que estamos a ouvir esta mensagem. E o que é que esse reino dos céus implica? Quais são as implicações, a influência? O investimento do reino dos céus da nossa vida provoca o quê em nós? E é essa reflexão que eu quero trazer hoje. Nós estamos a passar por um momento dramático, catastrófico na história da humanidade. O nosso país está a sofrer danos irreparáveis. As pessoas andam assustadas, andam
assoladas de medo com esta pandemia. De facto, há rupturas sérias nos hospitais, há rupturas sérias nas famílias, há rupturas sérias no emprego, e nós estamos a viver momentos muito dramáticos, e ao passar na rua e ao contactar algumas pessoas, eu reparo que isto tem transtornado também o coração delas, a alma, o estado de espírito, o procedimento delas, o comportamento delas. As pessoas andam muito irritadas, andam muito assoladas de medo, muito efervescentes com medo do futuro, em relação ao futuro. E Deus tem trazido uma palavra, o Espírito Santo tem trazido uma palavra para que nós cristãos possamos compreender de facto qual é o desígnio por nós, qual é o destino que Deus quer de cada um de nós, o que é que Deus pensou quando nós fomos inseridos, incorporados no reino dos céus, quando nós entramos no reino dos céus. O que Jesus disse: é chegado a vós o reino dos céus. Que implicações é que isso tem na nossa vida? Que implicações é que isso tem na nossa salvação, no nosso dia-a-dia? E eu penso que esta pandemia, este medo, esta atmosfera, este sentimento catastrófico, ele trouxe a descoberta de alguma coisa que estava escondida. O que é que ele trouxe? O que é que ele desvendou, na minha perspectiva? Desvendou qual é a essência da vocação do cristão, qual devia ser o nosso procedimento diário, qual é o desígnio que Deus tem por nós, qual é o destino que Deus propôs a cada um de nós cristãos. E de facto, olhando para as consequências desta pandemia, eu reparo que a Igreja ficou muito aquém daquilo que era expectável operar. A Igreja tem ficado muito escondida, muito aquém da perspectiva de Jesus por nós. E qual era a perspectiva de Jesus por nós? Tão somente a perspectiva que Jesus tinha para os seus discípulos. Eu vou ler um texto em Marcos 1, a partir do versículo 16. Eu penso que é elucidativo. Neste texto estão aqui todos os princípios, todos os valores, o paradigma, a essência da nossa identidade como cristãos. E de facto, se Deus escreveu isto, ou levou o autor a escrever isto, por influência e inspiração do Espírito Santo, é porque isto é muito importante para a nossa vida. Tudo o que eu vou ler é de extrema importância para a nossa vivência diária, para a nossa conduta, para a nossa vida como cristãos. De facto, há aqui um alerta, uma advertência, pelo menos para mim, que chega ao meu espírito, no sentido de eu perceber que ao longo destes anos, de alguma forma, eu me afastei da verdadeira e real vocação para a minha vida como cristão. E Jesus fez notar isso aos discípulos. Jesus sublinhou isto muito bem na vida dos seus discípulos. Eu vou ler a partir do versículo 16, Marcos 1. E caminhando junto ao mar, portanto, Jesus tinha sido batizado pelo Espírito Santo, e nas águas, o Espírito Santo tinha descido sobre ele, e Jesus foi batizado nas águas. Depois foi tentado no deserto e Jesus voltou para a Galileia. E então ele, ao voltar para a Galileia, ele vai chamar os discípulos junto à praia. E determina uma comissão, uma missão, uma vocação para os seus discípulos. Ele começa caminhando junto ao mar da Galileia, viu os seus irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram e perguntaram entre si:
que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aqui a palavra de Deus. Há aqui uma expressão interessante, duas expressões interessantes, mas quero referir-me a uma. Jesus, quando foi ter com os discípulos, quando abordou os discípulos junto à praia, ele os chamou para que eles o seguissem e ele definiu muito bem a sua vocação. Qual vocação? Jesus disse, olha, vou ensinar-vos a pescar homens. Isto agora vai ser um ensinamento diferente. Um ensinamento diferente daquilo que os fariseus e os escribas e a religião passada queriam fazer convosco. Eu vou romper com essa religião passada, eu vou romper com esse padrão passado. Eu vou romper com esse padrão antigo. Qual padrão antigo? Os escribas não abordavam os discípulos da forma como Jesus abordou. Normalmente, no conceito religioso em Israel, alguém que quisesse aprender, ele iria ter com um rabino, iria candidatar-se a ser discípulo daquele rabino. E havia várias escolas, várias versões, e o facto é que era o próprio homem que decidia ser discípulo do outro homem. Com Jesus, passa-se precisamente o contrário. Jesus aborda os discípulos diretamente, é ele que escolhe os seus discípulos. Então ele quebra aqui um paradigma, ele altera o paradigma, ele abre um novo princípio, um novo padrão, um novo ciclo na forma como como observa a vocação para os homens que o seguem. Não são os homens que o seguem que vão ter com ele, é ele que vai ter com os homens que o seguem e define muito bem a sua missão. Qual é a missão? Ser pescador de homens. Ser pescador de homens. É interessante, porque Jesus também quebra aqui um paradigma. Ele anula um paradigma para começar outro. Qual paradigma? Ele ensina com autoridade. A Bíblia diz que eles ficaram pasmados, eles ficaram admirados, porque Jesus estava a ensinar com muita autoridade. E o que é ser pescador de homens? De facto, ele ensinou com autoridade para fazer perceber aos discípulos, para que a consciência dos discípulos ficasse realmente segura de que aquele era o padrão que Jesus estava a instituir. Era um padrão inabalável, um novo padrão. No passado, os fariseus, eles não convidavam os discípulos para os seguirem e eles tinham um ensino muito teórico, muito retórico, sem a questão prática da vida. Jesus faz um ensino prático, um ensino onde demonstra aspectos sobrenaturais, um ensino que demonstra a autoridade espiritual que lhe era conferida pelo Pai. Então Jesus tem aqui um novo padrão, enceta um novo padrão, começa um novo paradigma, começa uma nova história, uma história que parece ser um ponto de ruptura com a história anterior. Jesus começa algo novo. Jesus começa uma história em que ele convoca os seus discípulos. Ele convoca os seus discípulos fazendo-os pescadores de homens. É interessante uma coisa. Nunca nenhum fariseu abordou a questão desta forma. Nunca nenhum religioso do passado abordou a questão desta forma. Nunca nenhuma escola de escribas e farisaica abordou isto como Jesus aborda a partir deste momento. O que é que Jesus começa a abordar? O facto de fazer dos homens pescadores de homens. O ensino religioso, o ensino do padrão antigo, o ensino daquele paradigma da sinagoga, era um ensino que não transformava as pessoas. Era um ensino que não curava a alma, era um ensino que não atentava para a necessidade essencial das pessoas, era um ensino teórico pelo ensino, um ensino que não produzia fruto na vida das pessoas, que não trazia uma perspectiva de cura, uma perspectiva de libertação, uma perspectiva de salvação. E Jesus muda completamente esse paradigma. E agora Jesus vai fazer com que homens que ele transforma possam ser homens que vão transformar outros. E aqui assenta a essência do cristianismo. Homens que Jesus chama, homens que Jesus transforma, homens que Jesus convoca para o seguirem, homens que largam tudo para seguir Jesus,
para seguir as suas pisadas. São homens que são transformados na sua alma, homens transformados, transfigurados no seu caráter, homens transfigurados na sua vida para poderem transfigurar outros homens, para poder alcançar outros homens. E este é o novo padrão, é o padrão do cristianismo, é o padrão do Evangelho. Devia com certeza ser o padrão da igreja, porque Jesus referiu isso diversas vezes, que ele queria que nós, discípulos, pudéssemos fazer a mesma coisa que ele nos ensinou a fazer. Ele nos ensinou com autoridade. As pessoas ficaram pasmadas, assombradas com a forma como Jesus ensinava expulsando demónios. Ele ensinava e logo de seguida ele tinha atos, sinais maravilhosos que acompanhavam o seu ensino. Então esta é a forma do novo paradigma de Jesus. Fazer homens que sejam, salvar homens, transformar homens, que sejam pescadores de homens. Então, há aqui uma ruptura com o passado, há aqui uma ruptura com a religião antiga, há aqui uma ruptura com a religião seca, com a religião fria, com a religião teórica, com a religião que não oferecia ao homem a condição dele mudar a sua vida, para um novo paradigma, uma espiritualidade em que Jesus convoca os seus discípulos, tratando da sua alma, tratando da sua vida, tratando das suas questões emocionais, comportamentais, morais e espirituais, para que eles possam ser também depois homens que vão tratar dos outros. Este é o novo paradigma. Um paradigma em que Jesus chama homens e os ensina a ser pescadores de homens. Então o que é ser pescador de homens? Nós lemos aqui um relato muito simples. Jesus começa por ensinar os discípulos. Ele aborda a questão desta forma. Venham comigo, sigam-me, larguem tudo o que vocês estão a fazer e eu irei ensinar-vos a ser pescadores de homens. E a pergunta é, o que é ser um pescador de homens? Então Jesus começa a ensinar essa vertente, essa virtude, a essência do cristianismo, a essência que devia ser a nossa essência identitária, ser pescadores de homens. Como é que ele começa a fazer isso? Ele vai à sinagoga e aparece um homem que está possuído por um demónio. Então o que é ser pescador de homens? Ele vê um homem que está possuído, ele começa a ensinar os seus discípulos. Ele vê um homem que está possuído por um demónio. Ele está a ensinar os seus discípulos a serem pescadores de homens. E ele é confrontado com esse homem e com esse demónio que está no homem. Um homem que tem um espírito imundo. Um homem que é escravizado, paralisado, atormentado. Um homem que não tem uma vida humana saudável. Um homem que é desumanizado por esse demónio. Um homem que não tem uma condição humana da forma como Deus perspectivou para aquele homem. Porquê? Porque havia um demónio que o acorrentava, havia um demónio que o paralisava. Então qual é a perspectiva de Jesus para fazer homens, pescadores de homens? O que é fazer, o que é pescar homens? Para Jesus pescar homens é fazer com que aquele homem que estava possuído por aquele demónio, assolado por aquela mentira, assolado por aquela sedução, assolado por aquela prisão demoníaca, Jesus vai fazer com que Jesus vai pescar aquele homem. Como? Jesus vai tornar aquele homem humano, ser humano. O homem foi desumanizado pelos demónios. O homem não podia ter uma vida social normal, não podia ter uma vida espiritual normal. O homem era afastado de todas as relações sociais, familiares, espirituais. Porquê? Porque era um homem aprisionado. Então, o que é fazer? O que é pescar homens? Pescar homens é alcançar a pessoa que está paralisada por espíritos imundos e humanizar esse homem, tornar aquele homem como um ser humano normal, ou seja, fazer com que aquele homem possa voltar à sua essência, à sua identidade, à sua vida humanizada. Então aquele homem que se tornou alguém parecido com um animal controlado, porque era controlado por um espírito imundo, foi liberto dessas suas cadeias para se tornar uma pessoa com identidade, uma pessoa que depois pode seguir Jesus e tornar-se um pescador de homens também. Se nós lermos a história, aquele homem provavelmente, por ser liberto, tornou-se um pescador de homens. Então o que é que Jesus nos ensinou neste novo paradigma? Todos nós temos que fazer discípulos. É dado a cada um de nós a responsabilidade individual de fazer discípulos. Cada um de nós tem que apresentar discípulos a Jesus. Ou seja, qual é o paradigma que Jesus abre? Qual é o paradigma, o novo ciclo de vida espiritual que Jesus começa? Anulando aquele paradigma dos fariseus, aquele ensino teórico. Jesus começa um ensino no sentido de que este ensino possa alcançar pessoas, tornando-as discípulos de Jesus.
E esta é a vocação para cada um de nós. Então Jesus começa a ensinar a pescar homens, pescando um homem que era endemoniado, pescando um homem que estava aprisionado, pescando um homem que estava desumanizado, pescando um homem que não tinha um sentido identitário, que não conhecia a sua essência, transformando esse homem para que ele se torne também um pescador de homens. De seguida, Jesus cura a sogra de Pedro, mas depois ele encontra um leproso. E no mesmo Evangelho, Jesus encontra um leproso, e leproso à luz da lei era considerado um homem imundo, e quem tocasse no leproso também era considerado um homem imundo. E um leproso era um homem excluído socialmente, marginalizado, um homem que não tinha pretensões nenhumas a ter uma vida relacional. Era um homem desprovido de qualquer condição humana para ter uma vida relacional, quer com Deus, quer com o ser humano. Porquê? Porque, segundo a lei, o imundo estava impedido de ter qualquer privilégio relacional. Não podia ter qualquer ação relacional. Então este homem, o leproso, a sua condição seria ficar sempre afastado na sua humanidade. Seria ficar sempre afastado da possibilidade de se relacionar com Deus e com outra pessoa. E Jesus chega, e Jesus está a ensinar os discípulos a pescar homens. Jesus está a ensinar os discípulos a serem pescadores de homens. Então Jesus vê o leproso, toca no leproso, o que era contrário à lei. Jesus quebra mais aqui um paradigma. Jesus quebra o paradigma da lei em que não se podia tocar no leproso. Mas segundo aquilo que eu entendo, a lei não veio para escravizar nem castigar o homem. A lei tinha vindo para curar e beneficiar o homem. Só que o ensino dos fariseus fazia com que a lei fosse operada, ativada, ensinada para escravizar, para castigar, para anular o próprio homem. E Jesus, ainda que aquilo sendo contra o princípio religioso dos fariseus, contra o padrão antigo, com o qual Jesus estabelece uma ruptura, Jesus chega perto do leproso, toca o leproso e cura o leproso. É interessante. Então Jesus começa a ensinar a pescar homens, libertando a pessoa que estava endemoniada, curando a pessoa que está doente. E quando eles veem Jesus a libertar a pessoa que está endemoniada, aquele homem, eles dizem: este homem é tremendo, ele ensina com uma grande autoridade, ele faz coisas prodigiosas. O povo ficou pasmado com o ensino de Jesus, esse ensino acompanhado de atos poderosos. Então o que é pescar homens? É pescar homens, é ir ao encontro da necessidade dos homens, quer elas sejam espirituais, emocionais, físicas, psicológicas, etc. E poder livrar os homens desse flagelo e satisfazer essas necessidades. Então Jesus vai ao encontro do leproso, toca o leproso, cura o leproso. Agora imaginem aquele leproso ao ser curado. Todas as portas de oportunidade que se abriram naquele dia. Portas de oportunidade de trabalho, portas de oportunidade familiar, portas de oportunidade financeira, portas de oportunidade de cura física, portas de oportunidade de cura emocional, portas de oportunidade de relacionais. Aquele leproso teve a possibilidade de poder restaurar completamente a sua vida, ainda que aqui o foco tenha sido incidir sobre o facto de Jesus ter curado a sua doença. Era uma doença social, mas era uma doença física. O homem que tinha um espírito imundo era uma doença espiritual, mas também tinha uma componente física e social. Depois Jesus de curar o leproso, há outro episódio, e nós não nos podemos esquecer, no seguimento deste raciocínio, que Jesus disse aos seus discípulos: eu vou dar-vos uma nova vocação, que vocês possam ser pescadores de homens. Eu vou ensinar-vos a ser pescadores de homens. E Jesus está a ensinar os discípulos, e não podemos esquecer disso, Jesus está a ensinar os discípulos a serem pescadores de homens, a fazer discípulos. E Jesus encontra um homem que vem numa maca, 4 amigos trazem aquele homem, e o que é expectável Jesus fazer ali? Era curar o homem, tirar o homem da maca, ele estava paralisado, e o que era expectável é que Jesus pudesse levantar aquele homem. Mas Jesus começa por dizer: olha, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus começaram a criticar Jesus, a condenar Jesus, a julgar Jesus, e começaram a falar entre eles para poder pôr em causa a vida de Jesus e o ensino de Jesus.
Porquê? Porque Jesus perdoou os pecados àquele homem. E eles perguntam, quem és tu para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz-lhes, então, para que vocês percebam que é mais fácil curar do que perdoar pecados, olha, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. Mas há aqui outra perspectiva, outra nuance, outra vertente do que é ser pescador de homens. Ser pescador de homens é poder levar as pessoas ao seu arrependimento. Ser pescador de homens é poder levar o cidadão que está aprisionado na sua alma pelo pecado, levar esse cidadão a ser livre. Aquela alma daquele homem estava ferida, flagelada, maltratada, emocionalmente esgotada por causa da tendência do pecado. Aquele homem estava aprisionado na sua alma à questão do pecado. E Jesus liberta o homem através do arrependimento. Jesus liberta. O homem teria que se arrepender com certeza, mas Jesus diz, olha, perdoados estão os teus pecados. E a nossa vocação como pescador de homens é levar as pessoas ao arrependimento, a reconhecerem que Jesus é o Senhor. Então há aqui 3 características. Jesus começa a ensinar as pessoas acerca do que é ser pescador de homens. E nós não nos podemos esquecer, a vocação que Deus tem para cada um de nós é ser pescador de homens. Jesus determinou isso tão claramente aos seus discípulos. Eles não tiveram pretensões em cantar num grupo de louvor, eles não tiveram pretensões em entrar num grupo de oração, eles não tiveram pretensões em fazer alguma coisa que fizesse parte de uma estrutura, porque a real vocação deles, ainda que isso seja necessário, mas a real vocação do ser humano que se converte, a real vocação do ser humano é ser pescador de homens. Como é que Jesus nos ensinou a ser pescador de homens? A atentar para a dificuldade dos homens que nós encontramos, ser sensível às dificuldades dos homens que nós encontramos, conhecer o coração das pessoas que nós encontramos e podê-las libertar de espíritos imundos, curar das suas doenças e poder levá-las ao arrependimento em relação ao seu pecado. Então esta é a vocação para todos nós. Eu penso que a Igreja, ao longo dos anos, tem esquecido disso. Não sei, mas há pessoas que ao longo da sua vida cristã nunca levaram uma pessoa a Jesus. Há pessoas ao longo da sua vida cristã não salvaram uma alma. Não salvaram uma alma. Como é que é possível nós entendermos isso? Ao longo da nossa vida cristã, nós não levamos uma pessoa a Jesus. E Jesus determinou tão claramente o que era a vocação para cada um de nós. Ser pescadores de homens. E eu lembro-me de outro episódio, em Marcos 5, para nós percebermos com que intensidade, com que intencionalidade, com que rigor, com que amor, com que paixão Jesus faz as coisas, pescando homens. Há um episódio em que Jesus estava em Cafarnaum. Eles estavam em Cafarnaum. Provavelmente Jesus viveu muito tempo em casa da sogra de Pedro. Era um lugar onde Jesus fez muitos milagres. Cafarnaum. Jesus não teve muito sucesso em Nazaré. Então ele parte para Cafarnaum. Era uma cidade geograficamente estratégica. Era uma cidade em plena progressão económica, era uma cidade próspera, onde convergia muita gente para aquela cidade. Era um porto onde convergia muita gente que tinha relações comerciais, e Jesus estava naquela cidade, e provavelmente Jesus era o homem mais popular daquela cidade, era a pessoa mais importante daquela cidade, porque diz aqui que ele começou a fazer milagres, e as pessoas ficaram pasmadas com os seus milagres. Então convergia muita gente para ali, para ver Jesus. Agora vejam o que é ser um pescador de homens. Jesus tinha todo o interesse em se manter ali. Pessoas eram salvas todos os dias. Pessoas eram curadas todos os dias. Pessoas eram libertas todos os dias. E Jesus está a ensinar aos seus discípulos o que é ser pescador de homens. Então ser pescador de homens é libertar, salvar e curar pessoas. E Jesus está naquela cidade. Aquilo é um tempo maravilhoso. Há ali uma atmosfera espiritual tremenda. Muita gente é curada. Multidões são curados, as multidões convergiam para junto de Jesus, mas Jesus um dia decide uma coisa. Jesus decide abandonar Cafarnaum por alguns instantes, fazer uma viagem até ao outro lado, até à terra dos Gadarenos. Para quê? Porque Jesus está a ensinar aos discípulos o que é ser um pescador de homens. E Jesus é um verdadeiro pescador de homens. E Jesus coloca-se no barco, os discípulos colocam-se no barco, iniciam a viagem para o outro lado e dá-se uma tempestade diabólica. Levanta-se um vento diabólico.
Levanta-se um vento diabólico que lança as ondas contra o barco onde Jesus ia. Os discípulos estão assustados. E Jesus passa por todas aquelas adversidades. No mar da Galileia, Jesus passa por aquelas adversidades. Jesus decide passar por aquelas adversidades. Jesus decide passar por aquela tempestade. Jesus decide confrontar e afrontar aquele demónio que levantou aquela tempestade, aquele vento, para lançar as ondas contra o barco. E Jesus decide passar por aquilo com os discípulos para chegar ao outro lado. O que é que havia do outro lado? Homens que Jesus tinha todo o interesse de pescar. E Jesus está a ensinar os discípulos a fazer pescadores de homens. E ele encontra dois homens. Há evangelhos que relatam que é só um, e há um evangelho que relata que são dois. E Jesus encontra dois homens, possuídos por demónios terríveis, por muitos demónios. Assolavam aquela região, assolavam o caminho, andavam nos cemitérios. Perturbavam as pessoas daquela região. Eram homens perturbados, física, emocionalmente e espiritualmente, mentalmente muito perturbados. Homens que não conheciam a sua identidade. Homens completamente desumanizados. E Jesus vai até o outro lado. O que é ser pescador de homens? É fazer tudo para ir até o outro lado, para encontrar alguém que precise de ser curado, liberto ou salvo. E Jesus insiste em ir ao outro lado. E Jesus faz tudo para ir ao outro lado. E Jesus dá tudo para ir ao outro lado. E provavelmente Jesus nem dormiu muito naquele dia. Porque aquilo passa-se durante a noite, aquela viagem. E ele chega ao outro lado e encontra os homens possuídos por demónios. Por muitos demónios. E Jesus começa a libertar aqueles homens. Porquê? Porque Jesus quer fazer deles discípulos. E quer que eles sejam pescadores de homens a seguir. E há relatos que Jesus está a expulsar os demónios de um deles, e os demónios dizem: porquê é que, filho de David, porquê é que nos atormentas? Como é que Jesus atormentou aqueles demónios? Porque Jesus tinha toda a paixão, toda a determinação, toda a convicção, e gastou todo o tempo que foi possível. Eu quero reforçar isto. Gastou todo o tempo que foi necessário. Gastou todo o tempo que foi necessário para libertar aquele homem. O interesse de Jesus era fazer daquele homem um pescador de homens. Então Jesus começa a expulsar os demónios. E Jesus insiste tanto. No sentido original, Jesus está a insistir para que aqueles demónios saiam, porque Jesus tem todo o interesse em libertar aquele homem. E qual é a perspectiva? Jesus continua a ensinar aos discípulos o que é ser um pescador de homens, rompendo com a tradição dos fariseus, que ensinavam teoricamente, rompendo com a tradição dos fariseus, que não chamavam discípulos, rompendo com a tradição dos fariseus, que era uma escola sem resultados práticos em termos espirituais, que não tratava da alma, nem do coração, nem do espírito, nem da mente das pessoas. E Jesus insiste naquele lado, em expulsar aqueles demónios, ao ponto que os demónios estão tão fartos que eles dizem: conjuro-te que não nos atormentes. Jesus estava a atormentar aqueles demónios. E às tantas Jesus pergunta: quem és tu? Qual é o teu nome? E eles dizem: Legião. Então aquele homem, um deles pelo menos, tinha 5.200 demónios a 6.000 demónios dentro de si. E Jesus quer libertar aquele homem, porque Jesus quer ensinar os discípulos a fazer pescadores de homens e quer que aquele homem seja pescador de homens. De repente aqueles demónios saem todos, porque uma legião, segundo o conceito romano da altura do exército, uma legião tinha cerca de 6.000 soldados. E 6.000 demónios saem daquele homem e vão incorporar os porcos. Agora não sei se foram 2.000 para os porcos, porque os porcos só eram 2.000, se entraram 3 em cada porco. O facto é que os demónios caíram, os porcos caíram no abismo e aquele homem ficou liberto. E o que é que diz a história? Que quando encontraram o homem estava vestido de forma diferente, com um rosto diferente, com aparência diferente, com um comportamento diferente, e ele quis seguir Jesus. Então o que é fazer pescador de homens? É fazer homens, é transformar homens, é transfigurar o caráter de homens, ao ponto desses homens poderem dar tudo apaixonadamente para poder chegar ao outro lado, insistir o tempo que for preciso, gastar o tempo que for preciso, para que alguém que esses homens encontrem seja também transformado num pescador de homens. Aquele homem,
O endemoniado gadareno, que foi liberto de 6.000 demónios, ele foi transfigurado completamente. A sua maneira de vestir foi outra, o seu comportamento foi outro, a sua aparência foi outra, a sua alma estava restaurada e ele disse: eu quero seguir Jesus. Então o que é fazer discípulos? O que é pescar homens? É libertar homens, curar homens, levar os homens ao arrependimento e que eles sejam salvos e gastar o tempo que é necessário para ensinar esses homens a fazer outros homens, a fazer homens libertos, a pescar homens e gastar o tempo que é necessário com os homens que ainda não estão transfigurados. Foi isso que Jesus fez. Jesus voltou para Cafarnaum. E diz a Bíblia, quando Jesus voltou para Cafarnaum, provavelmente ele ia cansado daquela atividade. E diz a Bíblia, quando Jesus voltou para Cafarnaum, a multidão chegou junto à praia. Jesus era muito popular, a pessoa mais popular em Cafarnaum. A multidão chegou junto à praia e veio um homem a correr, que era seu rival, Jairo, o chefe da sinagoga, que provavelmente defendia o padrão antigo dos fariseus. O ensino teórico, um ensino sem fruto, um ensino sem resultado, um ensino sem atentar para a necessidade do ser humano, um ensino que não humanizava ninguém. E Jairo vem a correr porque a filha estava morta. E lança-se aos pés de Jesus dentro d'água. E Jesus vai à casa de Jairo, mas no entanto pelo caminho aparece uma mulher que tem um fluxo de sangue. E ela diz que pensou na sua mente e disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E saiu virtude de Jesus e a mulher foi curada. Provavelmente aquela mulher foi uma pescadora de homens. Porquê? Porque Jesus fez dela uma pescadora de homens ao passar naquele dia, naquela hora, naquele lugar, atentando para aquela mulher que era considerada uma mulher impura, e Jesus deixou-se tocar por ela. E saiu virtude de Jesus e a mulher foi curada. Filha, a tua fé te salvou. Ele vai à casa de Jairo, um homem que provavelmente seria rival de Jesus, teria uma versão religiosa diferente da de Jesus, um paradigma antigo, uma forma histórica de ver a lei, uma forma cultural de ver a lei, que já não produzia fruto. Mas aquele homem intercede a Jesus e diz: por favor, salva a minha filha. Jesus entra em casa de Jairo, a filha ressuscita. Provavelmente Jesus fez de Jairo um pescador de homens. Então eu quero deixar aqui este desafio. Penso eu que ao longo do tempo da nossa cristandade, da nossa espiritualidade, alguns de nós temos perdido este sentido, esta vocação. Jesus nos salvou para que nós possamos salvar, curar e libertar outros. Jesus nos salvou para que nós possamos dar tudo apaixonadamente, o tempo que for necessário, os recursos que forem necessários, a vocação que for necessária, a vida que for necessária, para que nós possamos fazer homens que sejam pescadores de homens. Então esta é a nossa essência, é a nossa identidade, é a nossa vocação, é a nossa missão, fazer discípulos que sejam pescadores de homens, discípulos de Jesus que sejam pescadores de homens. É interessante reparar aqui uma coisa. A maioria daqueles homens escavacados, maltratados, feridos, cheios de dor, pecadores, eles queriam estar junto de Jesus. Não é que Jesus não quisesse estar com eles. Jesus tinha todo o prazer em estar com eles. Jesus tinha todo o prazer em estar com Maria Madalena, com a mulher samaritana, com o Zaqueu, com o Mateus, que era cobrador de impostos de Cafarnaum. Jesus tinha o prazer de estar com eles. Jesus tinha o prazer de estar com aqueles que tinham sido pecadores. Jesus tinha o prazer de estar com aqueles que estavam magoados. Jesus tinha o prazer de estar com aqueles que eram feridos. Jesus tinha todo o prazer de estar com aqueles que estavam esmagados na sua alma. Jesus tinha o prazer de estar com aqueles que estavam rejeitados. Jesus tinha todo o prazer de estar com aqueles que eram marginalizados. Jesus tinha o prazer de estar com todos. Jesus demonstrou esse prazer, mas esse prazer é tão importante que nós possamos entendê-lo. Mas há outro prazer que nós temos que entender. Os próprios pecadores, os próprios doentes, os próprios endemoniados, os próprios feridos, os próprios desolados, os próprios maltratados queriam estar com Jesus. Porquê? Porque Jesus, a intenção de Jesus, era ver neles homens libertos, curados, salvos, que se tornassem pescadores de homens. Quando Jesus olhou para Maria Madalena, ele não viu uma mulher que, pecadora e moralmente condenável. Jesus viu uma mulher
que se tornaria uma pescadora de homens. Quando Jesus viu Zaqueu, não viu um corrupto, um homem fraudulento que cobrava impostos indevidamente. Jesus viu aquele homem como um homem transfigurado que se tornaria com certeza num pescador de homens. Quando Jesus viu João e Tiago à beira do mar da Galileia, Jesus não viu dois pescadores. Jesus viu dois homens transformados que iriam transformar o mundo, fazendo discípulos e fazendo com que outros homens fossem pescadores de homens. Jesus não viu um Pedro com aquele caráter difícil. Jesus viu Pedro, um homem que seria um pescador de homens. Então Jesus sempre vê em nós alguém que é salvo, liberto, transformado, que tem a potencialidade de ser um pescador de homens. Então este é o desafio para nós, essa é a nossa vocação. Porque é que os pecadores, os feridos, os doentes, os oprimidos, os rejeitados, toda aquela panóplia de gente maltratada quis estar com Jesus? Porque Jesus nunca os condenou, nunca os julgou, nunca os castigou, nunca os maltratou verbalmente, emocionalmente, e sempre viu neles a possibilidade de eles se tornarem pescadores de homens. Então qual é o desafio para nós depois desta pandemia? Passar destes efeitos, ou mesmo agora, qual é o desafio para nós? É a igreja voltar ao padrão da sua vocação. É a igreja voltar à sua essência. Qual é a essência? Nós sermos pescadores de homens. Nós ganharmos almas para Jesus. Nós ganharmos vidas para Jesus. Como é que Jesus ensinou os discípulos a fazer isso? Libertando as pessoas dos demónios, curando as pessoas das suas enfermidades e levando as pessoas ao arrependimento para que elas fossem salvas. Claro, no início, não sei se quando você orar por uma pessoa doente, se ela vai ser logo curada, mas exercita a sua fé. Exercita a sua fé, começa a fazer isso. Começa a fazer isso e Deus vai honrá-lo. Não sei se logo, quando você expulsar um demónio de uma pessoa, aquilo vai surtir efeito na plenitude, mas começa a fazer isso. Começa a fazer isso porque vai resultar. Não sei se quando você começar a falar de Jesus aos perdidos, eles vão logo querer Jesus e ser salvos, mas o importante é que você faça isso apaixonadamente. Que você passe para o outro lado do mar, onde estão só dois homens endemoniados que maltratavam toda a região, e que você passe para o outro lado, compreenda as dificuldades, a desumanização que aqueles homens têm, a dificuldade espiritual a prisão espiritual que eles enfrentam para os poder libertar. Então o desafio é que a igreja volte à sua essência. O desafio é que a igreja volte à sua vocação. O que aconteceu depois de Jesus fazer isto? E o que aconteceu foi que Jesus libertou o homem possesso para ensinar os discípulos a pescarem homens, curou o leproso para ensinar os discípulos a pescarem homens, perdoou o pecado ao homem que era paralítico para ensinar os discípulos a pescarem homens, passou para o outro lado, com grandes adversidades, gigantes se levantaram, quase impossibilidades que se levantaram contra o barco, mas Jesus chegou ao outro lado para libertar aquele endemoniado gadareno e o outro para ensinar os discípulos a fazerem pescadores de homens e a serem pescadores de homens. O que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que estavam tão enraizadas na mentalidade, no paradigma, no padrão antigo, começaram a criticar Jesus. Os fariseus começaram a julgar Jesus. Os fariseus começaram a julgar o padrão que Jesus estava a instaurar. E ele começou por dizer: é chegado a vós o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É ganhar almas. O que é o reino dos céus? É fazer discípulos. O que é o reino dos céus? É ser pescador de homens e ensinar os outros a serem pescadores de homens. E Jesus ensinou isso tudo na prática, com autoridade, como as pessoas disseram. Este homem faz coisas magníficas, ele ensina com tanta autoridade. Qual foi a conduta dos fariseus? Qual foi a conduta dos religiosos? Qual foi a conduta daqueles que pretenderam se vincar e ficar no padrão antigo? Criticar Jesus. Jesus veio não para os sãos, Jesus veio para os perdidos, para os doentes, para os escavacados, para os marginalizados, porque Jesus veio porque entendia o seu coração. Nunca os culpou, nunca os julgou, nunca os castigou. E Jesus veio para eles, para fazer deles pessoas com toda a potencialidade, com toda a faculdade, com toda a capacidade de se tornarem pescadores de homens. E este penso eu, que é o desafio para a igreja hoje. O desafio para a igreja hoje
é tornar cada um de nós um pescador de homens. E eu pergunto, vivemos no cristianismo há tantos anos, quantas almas nós levamos a Jesus? Quantas almas nós levamos a Jesus para que Ele as tornasse pescadores de homens? Deixo esta pergunta, porque de facto a essência do cristianismo, a determinação da vocação de Jesus para nós, o desejo de Deus, o coração de Deus, é que nós possamos salvar pessoas. E nós vivemos tão enraizados na cultura farisaica, de ensinar a lei, de ter mais não sei o quê para ensinar não sei o quê, sem resultado, sem fruto, tudo teórico, sem expressão de vida, sem expressão de sobrenaturalidade, sem expressão de resultado poderoso na vida dos outros, sem transformação da vida dos outros. Eu deixo este desafio. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos envolva nesta vocação, que o Espírito Santo nos consciencialize desta vocação. Temos que ser pescadores de homens. Senão, a nossa vida não serviu de muito nesta terra. Eu lembro-me de um episódio na minha juventude, quando na igreja onde eu estava, naquela noite, estávamos lá 8 pessoas ou 9, 6 eram meus amigos e aceitaram todos Jesus. Todos aceitaram Jesus. As minhas irmãs, os meus amigos naquela noite aceitaram Jesus. E foi dos dias mais felizes da minha vida. E lembro-me de um dia num célebre culto de jovens, que nós evangelizámos na rua, ainda com os processos antigos, com folhetos, falando com as pessoas. Nós fizemos uma peça, a peça do Filho Pródigo. E naquele dia 24 jovens foram à frente aceitar Jesus. Numa igreja pequena, uma igreja Assembleia de Deus de Odivelas, uma igreja pequena, naquele dia a igreja estava cheia e 24 jovens foram à frente dar a sua vida a Jesus. Esta é a vocação que Jesus determinou para nós, alcançar os outros, libertando-os, curando-os e levando-os ao arrependimento dos seus pecados. Que Deus o abençoe, tenha um domingo abençoado, até para a semana. Medite nesta palavra. Cada um de nós deve ser um pescador de homens e deve ensinar os outros a pescar homens. Que Deus o abençoe, até para a semana.